Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro 4 da Execução. Título 1, Disposições Gerais, artigo 668. A execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença, ou se a decisão for do tribunal do júri, ao seu presidente. Parágrafo único. Se a decisão for do tribunal superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente prover-lhe a execução. Artigo 669. Só depois de passar em julgado será execuível a sentença, salvo: inciso 1, quando condenatória, para efeito de sujeitar o réu à prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança. Inciso 2, quando absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não proferida em processo por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a 8 anos. Artigo 670. No caso de decisão absolutória confirmada ou proferida em grau de apelação, incumbirá ao relator fazer expedir o alvará de soltura, de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância. Artigo 671. Os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz. Artigo 672. Computar-se-á na pena privativa de liberdade o tempo: inciso 1, de prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro; inciso 2, de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro; inciso 3, de internação em hospital ou manicômio. Artigo 673. Verificado que o réu, pendente a apelação por ele interposta, já sofreu prisão por tempo igual ao da pena a que foi condenado, o relator do feito mandará pô-lo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo se, no caso de crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a 8 anos, o querelante ou o Ministério Público também houver apelado à sentença condenatória. Título 2 da execução das penas em espécie, capítulo 1 das penas privativas de liberdade, artigo 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma unificação das penas. Artigo 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou Tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão logo que transite em julgado a sentença condenatória. Parágrafo 1º.
No caso de reformada pela superior instância em grau de recurso, a sentença absolutória, estando o réu solto, o presidente da Câmara ou tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado. Parágrafo 2º. Se o réu estiver em prisão especial, deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida ordem para sua imediata remoção para a prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Artigo 676. A carta de guia extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que a rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento em que tenha de ser cumprida a sentença condenatória e conterá: inciso 1, o nome do réu e a alcunha por que for conhecido. Inciso 2, a sua qualificação civil, naturalidade, filiação, idade, estado, profissão, instrução e, se constar, número do registro geral do Instituto de Identificação e Estatística ou de repartição congênere. Inciso 3, o teor integral da sentença condenatória e a data de terminação da pena. Parágrafo único. Expedida a carta de guia para o cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta é que aquela será executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação contra o início da execução ou ao tempo e duração da pena. Artigo 677. Da carta de guia e de seus aditamentos se remeterá cópia ao Conselho Penitenciário. Artigo 678. O diretor do estabelecimento em que o réu tiver de cumprir a pena passará recibo da carta de guia para juntar-se aos autos do processo. Artigo 679. As cartas de guia serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias. Artigo 680. Computar-se-á no tempo da pena o período em que o condenado, por sentença irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso destinado ao cumprimento dela. Artigo 681. Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois da detenção e, por último, a de prisão simples. Artigo 682. O sentenciado, a que sobrevier doença mental, verificada a perícia médica, será internado em manicômio judiciário ou, à falta do estabelecimento adequado, onde lhe será assegurada a custódia. Parágrafo 1º. Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face de perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Parágrafo 2º. Se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta a medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes. Artigo 683. O diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena, comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou soltura do detido ou sentenciado para que fique constando nos autos. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. Artigo 684. A recaptura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa.
Artigo 685. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade, mediante alvará do juiz, no qual se ressalvará a hipótese de dever o condenado continuar na prisão por outro motivo legal. Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para o estabelecimento adequado, conforme o artigo 762. Capítulo 2 das penas pecuniárias. Artigo 686. A pena de multa será paga dentro de 10 dias após haver transitado em julgado a sentença que a impuser. Parágrafo único. Se interposto recurso da sentença, esse prazo será contado do dia em que o juiz ordenar o cumprimento da decisão de superior instância. Artigo 687. O juiz poderá, desde que o condenado o requeira, inciso 1, prorrogar o prazo do pagamento de multa até 3 meses, se circunstâncias justificarem essa prorrogação. Inciso 2, permitir nas mesmas circunstâncias que o pagamento se faça em parcelas mensais, no prazo que fixar, mediante caução real ou fidejussória, quando necessário. Parágrafo 1º. O requerimento, tanto no caso do inciso 1 como do inciso 2, será feito dentro do decêndio concedido o pagamento da multa. Parágrafo 2º. A permissão para o pagamento em parcela será revogado se o juiz verificar que o condenado dela se vale para fraudar a execução da pena. Nesse caso, a caução resolver-se-á em valor monetário, devolvendo-se ao condenado o que exceder a satisfação da multa e dos custos processuais. Artigo 688. Findo o decêndio ou a prorrogação sem que o condenado efetue o pagamento, ou ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo anterior, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Possuindo o condenado bens sobre os quais possa recair a execução, será extraída a certidão da sentença condenatória, a fim de que o Ministério Público proceda à cobrança judicial. Inciso 2. Sendo o condenado insolvente, far-se-á a cobrança. A linha A, mediante desconto da quarta parte da remuneração, aqui tem referência do Código Penal, que deve ser da parte geral antiga, quando cumprir a pena privativa da liberdade cumulativamente imposta com a de multa. A linha B, mediante desconto em seu vencimento ou salário, se cumprida a pena privativa de liberdade ou concedido livramento condicional, a multa não houver sido resgatada. A linha C, mediante esse desconto, se a multa for a única pena imposta ou, no caso, suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. O desconto no caso das linhas B e C será feito mediante ordem ao empregador, à repartição competente ou à administração da entidade paraestatal e, antes de fixá-lo, o juiz requisitará informações e ordenará diligências, inclusive arbitramento, quando necessário, para observância do artigo 37, parágrafo 3º do Código Penal, também, repito, deve ser da parte geral antiga. Parágrafo 2º. Sob pena de desobediência e sem prejuízo da execução a que ficará sujeito, o empregador será intimado a recolher mensalmente até o dia fixado pelo juiz a importância correspondente ao desconto em selo penitenciário que será inutilizado aos autos pelo juiz. Parágrafo 3º. Se o condenado for funcionário estatal ou municipal ou empregado de entidade paraestatal, a importância do desconto será semestralmente recolhida ao Tesouro Nacional, Delegacia Fiscal ou Coletoria Federal como receita do selo penitenciário. Parágrafo 4º. As quantias descontadas em folha de pagamento de funcionário federal constituirão renda do selo penitenciário. Artigo 689. A multa será convertida à razão de R$10.000 por dia em detenção ou prisão simples, no caso de crime ou de contravenção. Inciso 1. Se os condenados solvente frustrar o pagamento da multa. Inciso 2. Se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas mensais autorizadas sem garantia. Parágrafo 1º. Se o juiz reconhecer desde logo a existência de causa para a conversão, a ela procederá de ofício ou requerimento do Ministério Público, independentemente da audiência do condenado. Caso contrário, depois de ouvir o condenado, se encontrado no lugar da sede do juízo, poderá admitir a apresentação de prova pelas partes, inclusive testemunhal, no prazo de 3 dias.
Parágrafo 2º. O juiz, desde que transite julgado a decisão, ordenará a expedição de mandado de prisão ou aditamento à carta de guia, conforme esteja o condenado solto ou em cumprimento de pena privativa de liberdade. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a conversão será feita pelo valor das parcelas não pagas. Artigo 690. O juiz tornará sem efeito a conversão, expedindo-se alvará de soltura ou cassando a ordem de prisão, se o condenado em qualquer tempo. Inciso 1, pagar a multa. Inciso 2, prestar caução real fidejussória que lhe assegure o pagamento. Parágrafo único. No caso do inciso 2, ante homologada a caução, será ouvido o Ministério Público dentro do prazo de 2 dias. Capítulo 3 das penas acessórias. Artigo 691. O juiz dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgado que impuser ou de que resultar a perda da função pública ou a incapacidade temporária para investidura em função pública ou para exercício de profissão ou atividade. Artigo 692. No caso de incapacidade temporária ou permanente para exercício do pátrio poder, da tutela ou curatela, o juiz providenciará para que sejam acautelados no juízo competente a pessoa e os bens do menor ou do interdito. Artigo 693. A incapacidade permanente ou temporária para exercício de autoridade marital ou do pátrio poder será averbado no registro civil. Artigo 694. As penas acessórias, consistentes em interdições de direitos, serão comunicadas ao Instituto de Identificação e Estatística ou estabelecimento congênere, figurarão na folha antecedente do condenado e serão mencionadas no rol de culpados. Artigo 695. Iniciada a execução das interdições temporárias, conforme aqui também referente do Código Penal, penso que na parte geral antiga, o juiz de ofício requerimento do Ministério Público ou do condenado fixará o seu termo final, completando as providências determinadas nos artigos anteriores. Título 3 dos incidentes da execução. Capítulo 1 da suspensão condicional da pena. Artigo 696. O juiz poderá suspender, por tempo não inferior a 2, nem superior a 6 anos, a execução das penas de reclusão e a de detenção, que não exceda a 2 anos, ou por tempo não inferior a 1 ano, nem superior a 3 anos, a execução da pena de prisão simples desde que o sentenciado. Inciso 1. Não haja sofrido no país ou no estrangeiro condenação irrecorrível por outro crime, a pena privativa de liberdade, salvo disposto no parágrafo único do artigo 46 do Código Penal, também penso que seja a parte geral antiga. Inciso 2. Os antecedentes e a personalidade dos sentenciados, os motivos e as circunstâncias do crime autoriza a presunção de que não tornará a delinquir. Parágrafo único. Processados o beneficiário por outro crime ou contravenção, considerar-se-á prorrogado o prazo de suspensão da pena até o julgamento definitivo. Artigo 697. O juiz ou tribunal, na decisão que aplicar a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Artigo 698. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado pelo prazo previsto, começando este a correr da audiência em que se der conhecimento da sentença ao beneficiário e lhe foi entregue documento similar ao descrito no artigo 724. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado.
Parágrafo 2º. Poderão ser impostas, além das estabelecidas no artigo 726, com norma de conduta e obrigações, as seguintes condições. Inciso 1. Frequentar curso de habilitação profissional de instrução escolar. Inciso 2. Prestar serviço em favor da comunidade. Inciso 3. Atender os encargos de família. Inciso 4. Submeter-se a tratamento de desintoxicação. Parágrafo 3º. O juiz poderá fixar qualquer tempo de ofício requerimento do Ministério Público, outras condições além especificadas na sentença e nas referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Parágrafo 4º. A fiscalização do cumprimento das condições deverá ser regulada nos estados e territórios do Distrito Federal por normas supletivas e atribuída a serviço social penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz de execução ou na comarca suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo 5º. O beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando também a sua ocupação, salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais e sociais que enfrenta. Parágrafo 6º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, artigos 630 e 631, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou modificação das condições. Parágrafo 7º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 699. No caso de condenação pelo tribunal do júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu presidente. Artigo 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias, os efeitos da condenação, nem as custas. Artigo 701. O juiz, ao conceder a suspensão, fixará, tendo em conta as condições econômicas ou profissionais do réu, o prazo para o pagamento integral em prestações, das custas do processo e da taxa penitenciária. Artigo 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros réus. Artigo 703. O juiz, se conceder a suspensão, lerá ao réu em audiência a sentença respectiva e o advertirá das consequências da não infração e da transgressão das normas e das obrigações impostas. Artigo 704. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado pelo presidente do tribunal ou câmara. Artigo 705. Se intimado pessoalmente ou por edital, com prazo de 20 dias, o réu não comparecer à audiência que se refere ao artigo 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, o caso que será marcada nova audiência. Artigo 706. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão do benefício. Artigo 707. A suspensão será revogada se o beneficiário, inciso 1, é condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade. Inciso 2. Frustra, embora solvente, o pagamento da multa ou não efetua, se motivo justificado, a reparação do dano.
Parágrafo único. O juiz poderá revogar a suspensão se o beneficiário deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou a irrecorrivelmente condenado à pena que não seja privativa de liberdade. Se não a revogar, deverá advertir o beneficiário ou exacerbar as condições ou ainda prorrogar o período de suspensão até o máximo, se esse limite não for fixado. Artigo 708. Expirado o prazo de suspensão ou prorrogação, sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta. Parágrafo único. O juiz, quando julgar necessário, requisitará, antes do julgamento, nova folha de antecedentes do beneficiário. Artigo 709. A condenação será inscrita, com a nota de suspensão, em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, averbando-se, mediante comunicação do juiz ou do tribunal, a revogação da suspensão ou a extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral. Parágrafo 1º. Nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio, no juízo ou no tribunal. Parágrafo 2º. O registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, no caso do novo processo. Parágrafo 3º. Não se aplicará o disposto do parágrafo 2º quando houver sido imposta ou resultado de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos. Capítulo 2 do livramento condicional. Artigo 710. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que se verifique as seguintes condições. Inciso 1. Cumprimento de mais da metade da pena ou de mais de 3/4 se reincidente o sentenciado. Inciso 2. Ausência ou cessação de periculosidade. Inciso 3. Bom comportamento durante a vida carcerária. Inciso 4. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 5. Reparação do dano causado pela infração, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 711. As penas que correspondem a infrações diversas podem somar-se para efeito do livramento. Artigo 712. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou de parente em linha reta ou proposta do diretor do estabelecimento penal ou por iniciativa do Conselho Penitenciário. Artigo 713. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará entretanto adstrito o juiz. Artigo 714. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre: inciso 1. O caráter do sentenciado, revelado seus antecedentes e conduta da prisão. Inciso 2. O procedimento do liberando da prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento. Inciso 3. Suas relações, quer com a família, quer com estranhos. Inciso 4. Seu grau de instrução e aptidão profissional, com indicação dos serviços em que haja sido empregado e da especialização anterior adquirida na prisão. Inciso 5. Sua situação financeira, seus propósitos enquanto ao seu futuro meio de vida, juntando o diretor, quando dado por audiência ou pessoa idônea, o promessa escrito de colocação do liberando com indicação de serviço e salário. Parágrafo único. O relatório será, dentro do prazo de 15 dias, remetido ao Conselho com um prontuário do sentenciado e, na falta, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão.
Artigo 715. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade. Parágrafo único. Consistindo a medida de segurança internação em caso de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. Artigo 716. A petição ou a proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do presidente do Conselho Penitenciário com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo. Parágrafo 2º. O juiz ou tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com o ofício ou documento que acompanhar nos autos do processo para proferir a sua decisão, previamente ouvido o Ministério Público. Artigo 717. Na ausência de condição prevista no artigo 710, inciso 1, o requerimento será liminarmente indeferido. Artigo 718. Deferido o pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado o livramento, atenderá ao disposto no artigo 698, parágrafos 1º, 2º e 5º. Parágrafo 1º. Se for permitido ou liberado residir fora da jurisdição do juiz de execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar para onde ele houver transferido ou à entidade de observação, cautelar e proteção. Parágrafo 2º. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação, cautelar e proteção. Artigo 619. O livramento ficará também subordinado à obrigação de pagamento das custas do processo e da taxa penitenciária, salvo o caso de insolvência comprovada. Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissionais do liberado. Artigo 720. A forma de pagamento da multa, ainda não paga pelo liberando, será determinada de acordo com o disposto no artigo 688. Artigo 721. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância a fim de que determine as condições que devam ser impostas ao liberando. Artigo 722. Concedido o livramento, será expedida a carta de guia, com cópia integral da sentença, em duas vias, remetendo-se um ao diretor do estabelecimento penal e outro ao presidente do Conselho Penitenciário. Artigo 723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte. Inciso 1. A sentença será lida ao liberando, a presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou pelo seu representante junto ao estabelecimento penal ou, na falta, pela autoridade judiciária local. Inciso 2. O diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença do livramento. Inciso 3. O preso declarará se aceitas as condições. Parágrafo 1º. De tudo em livro próprio se celebrará termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Desse termo se remeterá a cópia ao juiz do processo. Artigo 724. Ao sair da prisão, o liberado ser-lhe-á entregue, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido.
Essa caderneta conterá, inciso 1, a reprodução da ficha de identidade ou retrato liberado, sua qualificação e seus característicos. Inciso 2, o texto impresso dos artigos do presente capítulo. Inciso 3, as condições impostas ao liberado. Inciso 4, a pena acessória que seja sujeito. Parágrafo 1º. Na falta da caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 2º. Na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no artigo 718. Artigo 725. A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço postal, serviço social penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares terá a finalidade de: inciso 1, fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Inciso 2, proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório do Conselho Penitenciário para efeito de representação prevista nos artigos 630 e 631. Artigo 726. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier por crime à contravenção, a ser condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade. Artigo 727. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar as proibições inerentes à pena acessória ou for irrecorrivelmente condenado por crime à pena que não seja privativa de liberdade. Parágrafo único. Se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições. Artigo 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á, no tempo da pena, o período em que esteve solto ou liberado, sendo permitida para a concessão do novo livramento a soma do tempo das duas penas. Artigo 629. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto ou liberado e tampouco se considerará em relação à mesma pena novo livramento. Artigo 730. A revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário ou requerimento do Ministério Público, ou, de ofício, pelo juiz, que antes ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova no prazo de 5 dias. Artigo 631. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso 1 do artigo 723, observado o disposto nos incisos 2 e 3, parágrafo 1º e 2º do mesmo artigo. Artigo 632. Praticada pelo liberado nova infração, o juiz do tribunal poderá ordenar sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo da decisão final no novo processo. Artigo
Artigo 633. O juiz de ofício, requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação ou, na hipótese do artigo anterior, for liberado absolvido por sentença irrecorrível. Título 4. Da graça, do indulto, da anistia e da reabilitação. Capítulo 1. Da graça, do indulto e da anistia. Artigo 634. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvado, entretanto, ao Presidente da República a faculdade de concedê-la espontaneamente. Artigo 635. A petição de graça, acompanhada dos documentos que o impetrante a instruir, será remetida ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário. Artigo 636. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará em relatório a narração do fato criminoso, examinará as provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição e as paradas antecedentes do condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido. Artigo 637. Processado no Ministério da Justiça, com os documentos do relator do Conselho Penitenciário, a petição subirá a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer das peças, se ele o determinar. Artigo 638. Concedida a graça e juntada aos autos cópia do decreto, o juiz decretará extinta a pena ou as penas ou ajustará a execução nos termos do decreto no caso de redução ou comutação de pena. Artigo 639. O condenado poderá recusar a comutação da pena. Artigo 740. Os autos da petição de graça serão arquivados no Ministério da Justiça. Artigo 741. Se o réu for beneficiado por indulto, o juiz, de ofício ou requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, providenciará de acordo com o disposto no artigo 738. Artigo 742. Concedida a anistia, após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício, requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, declarar extinta a pena. Capítulo 2. Da reabilitação. Artigo 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos, conforme se trate de condenação ou reincidente, contado do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. Artigo 644. O requerimento será instruído com, inciso 1, certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido nem estar respondendo a processo penal em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior. Inciso 2. Atestado de autoridades policiais ou os documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido efetivamente bom comportamento. Inciso 3. Atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tem estado. Inciso 4. Qualquer dos documentos que sirvam como prova de sua regeneração.
Inciso 5. Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir em impossibilidade de fazê-lo. Artigo 745. O juiz poderá ordenar as diligências necessárias para a apreciação do pedido, cercando-as do sigilo possível e, antes da decisão final, virá ao Ministério Público. Artigo 746. Da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. Artigo 747. A reabilitação depois de sentença irrecorrível será comunicada ao Instituto de Identificação Estatística ou Repartição Congênere. Artigo 748. A condenação ou condenações anteriores não serão mencionadas na folha antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída do livro do juízo, salvo quando requisitados por juiz criminal. Artigo 749. Indeferida a reabilitação, o condenado não poderá renovar o pedido senão após o decurso de 2 anos, salvo se o indeferimento tiver resultado de falta ou insuficiência de documentos. Artigo 750. A revogação de reabilitação será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público. Título 5. Da execução das medidas de segurança. Artigo 751. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que a ela se furtar ao condenado, poderá ser imposta medida de segurança se: inciso 1. O juiz do tribunal, na sentença, a linha A, omitir sua decretação nos casos de periculosidade presumida, a linha B, deixar de aplicá-la ou excluí-la expressamente, a linha C, declarar os elementos constantes do processo insuficientes para imposição e exclusão da medida e ordenar indagações para verificação da periculosidade do condenado. Inciso 2. Tendo sido expressamente excluído na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso. Artigo 752. Poderá ser imposta medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena por motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado. Inciso 1. No caso da linha A do inciso 1 do artigo anterior, bem como da linha B, se tiver sido alegada a periculosidade. Inciso 2. No caso da linha C do inciso 1 do mesmo artigo. Artigo 753. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança enquanto não decorrido o tempo equivalente ao da sua duração mínima, a indivíduo que a lei presuma perigoso. Artigo 754. A aplicação da medida de segurança, nos casos previstos nos artigos 751 e 752, competirá ao juiz de execução da pena e, no caso do artigo 753, o juiz da sentença. Artigo 755. A imposição da medida de segurança, nos casos do artigo 751 a 753, pode ser decretada de ofício o requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal, que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado, a quem não tenha sido imposta medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz. Artigo 756. No caso do inciso 1, alíneas A e B
do artigo 651 e do inciso 1 do artigo 652, poderá ser dispensada nova audiência do condenado. Artigo 757. No caso do inciso 1, a linha C, e do inciso 2 do artigo 651 e do inciso 2 do artigo 652, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e considerará ao condenado o prazo de 3 dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. O juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer. Parágrafo 2º. Se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas quando requeridos pelo Ministério Público. Parágrafo 3º. Findo o prazo de provas, o juiz proferirá a sentença de 3 dias. Artigo 758. A execução da medida de segurança incumbirá ao juiz de execução da sentença. Artigo 759. No caso do artigo 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado ou que então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o desde logo em estabelecimento adequado. Artigo 760. Para verificação da periculosidade, nos casos do parágrafo 3º do artigo 78 do Código Penal, novamente digo, penso que deve ser a parte geral da redação anterior, observar-se-á o disposto do artigo 657 que for aplicável. Artigo 761. Quando a providência determinada no Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último ou a autoridade de jurisdição prevalente no caso do artigo 82 do Código Penal. Artigo 762. A ordem de internação expedida para executar-se a medida de segurança detentiva conterá: inciso 1, qualificação do internando. Inciso 2, o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança. Inciso 3, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Artigo 763. Se estiver solto o internando, expedir-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. Artigo 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos no Código Penal será educativo e remunerado, de modo que assegure ao internado meio de subsistência quando cessar a internação. Parágrafo 1º. O trabalho poderá ser praticado ao ar livre. Parágrafo 2º. Nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado. Artigo 765. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou Distrito Federal e nos territórios da União, e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família. Artigo 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em seção especial. Artigo 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada. Parágrafo 1º. Serão normas obrigatórias impostas aos indivíduos sujeitos à liberdade vigiada. A linha A. Tomar ocupação dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. A linha B. Não mudar o território de jurisdição do juiz sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º.
poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada, entre as obrigações as seguintes. A linha A, não mudar de habitação sem um aviso prévio ao juiz ou à autoridade incumbida da vigilância. A linha B, recolher-se cedo à habitação. A linha C, não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. A linha D, não frequentar casas de bebida ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos de diversões públicas. Parágrafo 3º, será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta de que constarão as obrigações impostas. Artigo 768. As obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial. Artigo 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito. Artigo 770. Mediante a representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras. Artigo 771. Para execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado estará proibido de permanecer ou de residir. Parágrafo 1º. O infrator da medida será conduzido à presença do juiz, que poderá mantê-lo detido até proferir a decisão. Parágrafo 2º. Se for concedida a transgressão, se for reconhecida a transgressão e imposta consequentemente a liberdade vigiada, determinará o juiz que a autoridade policial providencie a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar da residência por ele escolhido e oficiará a autoridade policial deste lugar, observando o disposto no artigo 768. Artigo 772. A proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão. Artigo 773. A medida de fechamento de estabelecimento de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial para que a execute. Artigo 774. Nos casos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, parte geral antiga, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observará o disposto no artigo 757 no que for aplicável. Artigo 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições da pessoa que tiver sido imposta, observando-se o seguinte. Inciso 1. O diretor do estabelecimento de internação, a autoridade policial incumbida de vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a um ano, ou até 15 dias dos outros casos, remeterá ao juiz de execução minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. Inciso 2. Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em caso de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado de um laudo de exame pericial feito por 2 médicos designados pelo diretor do estabelecimento. Inciso 3. O diretor do estabelecimento de internação ou autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação ou não da medida de segurança. Inciso 4. Se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até um mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias para verificar se desapareceram as causas de aplicação da medida. Inciso 5. Junta aos autos o relatório ou realizadas
as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou o defensor no prazo de 3 dias para cada um. Inciso 6. O juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que não o tiver. Inciso 7. O juiz de ofício, requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Inciso 8. Ouvidas as partes ou realizar diligências que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá sua decisão no prazo de 3 dias. Artigo 776. Nos exames sucessivos a que se refere o Código Penal antigo, observar-se-á que lhe for aplicável o disposto no artigo anterior. Artigo 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o tribunal, câmara ou turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame para a verificação da situação de periculosidade. Parágrafo 1º. Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira sessão. Parágrafo 2º. Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz que requisitará, marcando o prazo, o relatório e o exame que se refere os incisos 1 e 2 do artigo 775, ordenará as diligências mencionadas no inciso 4 do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do citado artigo. Artigo 778. Transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação, quando se tratar de medida detentiva, ou para que cesse a vigilância ou proibição nos outros casos. Artigo 779. O confisco dos instrumentos e produtos do crime, nos casos previstos no artigo 100 do Código Penal, parte geral antiga, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória.